Está com a gente, mas antes o Zé Lucente está chamando ruas da cidade, pois não, Zé? Edson, hoje a Canal FM inicia uma série de entrevistas aos 7 candidatos a prefeito de Taquaritinga. E eu estou aqui na Praça Doutor Valdemar D'Ambrosio, bem no centro da cidade, né, com o microfone da Canal aberto. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta ao candidato Aristeu, que é o nosso entrevistado de hoje, é só passar por aqui, a gente registra essa pergunta e manda para vocês aí na casa da Canal, tá bom? Estou aqui na Praça Doutor Valdemar D'Ambrosio, a Praça Centenário, aguardando aí para você poder se manifestar também nessa entrevista ou nessas entrevistas que a Casa da Canal vai falar, né? Os 7 candidatos a prefeito de Taquaritinga. Então, se alguém tiver alguma pergunta ao Aristeu Campos Silva, é só passar por aqui. Eu deixo com você, Edson. 7 da manhã, 25 minutos. Pois é, nós convidamos, está aqui na Casa da Canal, Aristeu Campos Silva, que com o Samir da Pacific Blue são candidatos a prefeito e vice nas eleições municipais pelo Partido Novo. Aristeu, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui na Casa da Canal. Bom dia, Edson, prazer é todo nosso, a Alessandra, Delcimar, que eu estou vendo daqui também, o Matheus, toda a equipe aqui da Canal FM, o Zé Lucente que está lá nos bastidores lá na rua, né? E também a população que está acompanhando a nossa entrevista aqui. É um prazer estar aqui, viu, Edson? Agradeço a presença do candidato, ilustre candidato a prefeito. Aliás, é a sua terceira candidatura a prefeito aqui em Taquaritinga. Antes de eu fazer essa pergunta, né? Pode ser que alguém ainda não conheça o Aristeu, apesar de ser pela terceira vez candidato, pode ser que alguém não conheça o Aristeu, é casado, o Aristeu é profissional da vigilância sanitária, as ocupações, pode ficar à vontade, Aristeu, pois não. Edson, obrigado pela oportunidade de a gente poder se apresentar. Realmente, ouve-se falar do Aristeu, né? Tem o Aristeu Silva, da Mastermind, o Aristeu da Vigilância, para os mais antigos lá, né? O pessoal que acompanhou aquele trabalho nosso lá da época da Vigilância. Eu tenho 44 anos, faço 45 agora em setembro, dia 9 de setembro. Casado com a Tailine Silva, aí pai da Larissa, 9 anos, e o Pedro, de 4 anos, né? E eu resido em Taquaritinga já desde os meus 11 anos de idade. Foi quando eu vim do Mato Grosso do Sul, né? Então não nasci em Taquaritinga. Embora muitas pessoas pensem que eu sou taquaritinguense de origem, não sou. Tá? Eu vim lá do Mato Grosso do Sul. Tenho 2 famílias, né? Tenho uma família de sangue, que somos em 9 irmãos, Edson. E 5 homens e 4 mulheres. E aqui eu tenho o Diogo e a Nayara, que são os meus irmãos por adoção, né? Eu sou adotado, na verdade, da família Corse, né? Que é uma família bem tradicional aqui em Taquaritinga, do Dr. Edner Acorce, que é primo da minha mãe, a Rita Acorce. E sou neto da dona Nair Acorce, a dona saudosa Nair, e o Antônio Primo Miquelinho Batucado, irmão do 90 Sapateiro, todos saudosos também. A minha avó foi uma referência para mim também de educação, de valores. Juíza de paz de Taquaritinga, é uma senhora que casou metade de Taquaritinga. E também foi professora de sítio, Edson. Tem muitos doutores aí, inclusive o doutor Peria foi aluno dela, e ela era aquela professora que tinha guanchuma na mão. Então você imagina eu chegando na minha pré-adolescência e a dona Nair no comando. Assim, apanhei, não literalmente, mas sofri bastante na mão dela, entre aspas. Mas hoje eu tive a oportunidade, né, de sempre conto essa história, inclusive dentro da Mastermind, que é um treinamento de alta performance para empresário, que o sofrimento faz parte da vida do ser humano, e nós não somos aquilo que acontece conosco, mas aquilo que a gente faz do que acontece conosco. E eu tive oportunidade ainda, minha avó em vida, de agradecê-la. E eu só te judiei, ela falou entre aspas, né? Mas na verdade ali ela me fez ser homem, me fez ter responsabilidade. Fui tirar a CNH, eu estava com 19 anos, não tirei com os 18 anos, então assim, ela tinha tudo muito comedido. Então foi uma pessoa que me ensinou muito. E quem é de Taquaritinga sabe, passou pela mão dela, sabe que ela era uma pessoa que passou muita dificuldade, conseguiu formar sua filha dentista, a única filha. Então é uma pessoa que hoje eu tenho como muita referência. E eu até me emociono porque eu chorei muito na mão dela, mas aí depois eu entendi tudo isso. E a adolescência é muito difícil você entender as pressões, né? Só depois que você se torna adulto, você começa a entender o quanto é importante nós termos rédea curta, né? Porque o jovem, ele é da idade do Minotauro, ele é meio besta e meio homem, né? Faz umas coisas meio besta aí durante a sua juventude.
e depois gera alguns arrependimentos. Então, eu tenho muito orgulho, estudei no Domingos da Silva, comecei estudando no Domingos da Silva, depois fui para o 9 de Julho, estudei em escola pública, e depois eu comecei uma carreira aí dentro da prefeitura. Como meu pai de sangue, ele é chapa, é aquele que carrega e descarrega caminhão, então foi uma vida muito sofrida. E aí aquele negócio, na tua infância dita muito quem você vai ser no mundo adulto, né? Então eu procurei um emprego estável, né? Aí eu dei os meus 18 anos para 19, vou prestar concurso da prefeitura, embora minha mãe cirurgiã dentista, fui auxiliar dela durante 8 anos. Queria ser cirurgião dentista, mas infelizmente não tinha como para bancar aí uma faculdade. Acabei me formando em Direito. Fiquei 5 anos fazendo Direito na Uniara, me graduei e nesse período, já em 98 para 99, já estava na prefeitura de Taquaritinga. Tive a grata felicidade de passar em primeiro lugar no concurso, graças a dona Nair, que me cobrava. Então, essa gratidão da cobrança, né, o remédio amargo me fez muito bem. E dali para frente eu peguei algumas referências, né, principalmente meus professores, Edson. Tive muitos professores de referência que me ensinaram muita coisa, assim, que o caminho é do sacrifício. Não adianta querer algo fácil, algo rápido. E aí eu toquei minha vida. Aí quando eu tive a oportunidade de ocupar um cargo, né, de carreira na prefeitura, foi no ano 2005, quando me ofertaram eu ser diretor da Vigilância Sanitária de Taquaritinga. Eu recusei e, graças a Deus, sempre tive a oportunidade de recusar, Edson. Então, ocupei já 2 cargos de confiança dentro da prefeitura e em gestões diferentes, diga-se de passagem, e de oposicionistas, inclusive. Então, eu fico muito feliz porque eu não pedi e nem fiz campanha para ocupar cargo de carreira. Sempre chegou para mim, você assume? Eu dizia, não, eu não assumo. Aí, se eu via insistência, eu falei, então, eu assumo, mas as condições são essas. E a primeira era não interferência da gestão. Então, eu tive essas 2 oportunidades, diretor da Vigilância Sanitária, por um período de 8 anos. Nós fomos contemporâneos, você trabalhou lá comigo. Então, assim, sempre aproveitei as oportunidades que a vida me deu. E sempre estive preparado, porque a oportunidade, ela não surge. É a gente que cria oportunidade através da preparação. Não existe oportunidade sem preparação. Quando a gente se prepara, você começa a enxergar as oportunidades. Quando você não se prepara, não existe oportunidade. Então, isso tem muita clareza. E aí, você fez essa pergunta, né, das candidaturas. Aí, também tive a oportunidade de ocupar a gestão do IPRENT. Fiquei praticamente 2 anos lá. Eu tenho muito orgulho do período que eu fiquei. Depois, no momento certo, a gente pode falar o que a gente conseguiu fazer de diferente lá, com relação a fazendo os comparativos. E também tive a oportunidade de entrar nessa vida política, né? Que para mim era uma vida totalmente fora dos meus padrões. Eu falei, isso aqui não é para mim. Isso a gente teve a oportunidade de conversar muito em bastidor. Eu tinha aquela aversão à política, principalmente quando eu fiz o Mastermind, que é um treinamento de alta performance, há 20 anos atrás. E eu fui buscar o Mastermind, que é um processo de capacitação de gestão de pessoas. E eu emagreci 10 quilos na vigilância sanitária, no primeiro ano, como coordenador. Falei, esse negócio de cuidar de pessoas não é para mim, não tô pronto, não quero. E aí eu ia devolver o cargo, falei, tô fora disso aqui, o que eu tô ganhando não dá nem para comprar os remédios, né, do que eu tô passando de gastrite, úlcera. Aí foi um momento que eu recuava. Por instinto, a natureza nossa é recuar, né? Do ser humano é recuar na hora da pressão. Mas aí eu fui buscar esse treinamento. Na época, o nosso saudoso Jabor foi o que hoje eu tenho como um pai. E sempre tive ele como referência. Foi o que me levou para dentro da família Rotária. Fui do Interact desde os 14 anos. Depois fui do Rotaract. E hoje eu sou Rotariano Aluminis, né? Que é aquele rotariano que serve a família Rotária. Não só em Taquaritinga, mas na região toda. Dou bastante palestra pro Rotary. Então eu tenho esse convívio. E aí, naquela época, o Jabor que trouxe o Mastermind também para Taquaritinga. E eles montaram a primeira turma lá no Colégio Pequeno Príncipe. E eu tive a oportunidade de fazer esse treinamento. E aí eles falaram assim, você vai conseguir lidar melhor com as pessoas. E eu pensava assim, Edson, lidar com gente é dom. Você tem que saber lidar e pronto, nasceu assim. E ali que eu fui perceber que eu estava muito bronco com a equipe da vigilância, estava grosso,
quantos embates eu tive aqui na rádio, né? Do espetinho da rua, maionese caseira, os óculos, aquela coisa toda. E eu ia pra cima, comprava briga, mas olha, eu não dormia, ficava ansioso. E aí no fim de um ano eu tinha emagrecido 10 quilos. Dos 9 irmãos, eu sou o único que sou careca. Quer dizer, em um ano eu perdi os pares de fio de cabelo. Só que aí esse treinamento Mastermind, ele começou a me mostrar que quem faz liderança, quem está aqui, liderança não é um cargo, é um comportamento. E que, em sendo comportamento, você pode ser treinado para isso. Então aí foi onde eu comecei, então eu estou fazendo tudo errado na vigilância sanitária. Porque eu ficava pegando no pé, eu ficava vendo se estava fazendo errado, eu ficava só pegando no pé. E aí eu queria que sorria, eu queria que tinha um bom atendimento, mas eu era sisudo, que na minha visão ser chefe, eu tenho que estar de cara feia, eu tenho que estar bravo, eu tenho que impor respeito, porque era um dos mais jovens do departamento. Aliás, eu sou o mais jovem do departamento de vigilância sanitária, que diga-se de passagem, eu estou lá até hoje, funcionário concursado, há 26 anos, entramos praticamente juntos aí no concurso público, Edson. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque... Aí você perguntou, é a terceira candidatura? Sim, é a terceira. O que me rendeu aqueles 8 anos de vigilância sanitária de experiência? Eu fui convidado para ser candidato a vereador. Aí eu, de novo, recusei, eu não gosto de política, me envolver com política. Só que olha que coisa interessante. Aí eu falei, então é aquela história, empresta o nome, precisa compor a chapa, vamos caminhar junto e tal. Aí como eu tinha muita afinidade com o grupo da época, eu era o coordenador do departamento, falei, então vai. Não sei se eu ia ter 30, 50 votos. E aí eu me lembro você, no domingo, falando assim, Aristeu da Vigilância, meu amigo, você falou desse jeito, eleito, fui o 7º vereador eleito, Edson. 7º vereador. Então, assim, para mim aquilo lá foi um susto, né? Porque eu falei, vou emprestar o nome pro grupo, né? Votei 50 votos. Não era pro grupo, inclusive, não era para eu ser eleito. Até fomos brincar e ganhamos, entre aspas, né? E aí eu começo o projeto político, fui eleito, agora vamos para a Câmara. Chega lá na Câmara, aí eu conheço a política por dentro. Aí eu entendi o que era política, porque eu era aquela pessoa assim, quando se falava de política, eu não gosto de política, eu não quero discutir política. Até que um dia eu comecei a encontrar algumas pessoas falando, por que você não gosta de política? Porque é tudo sem vergonha, não presta, tudo corrupto. Aí a pessoa começou a me apertar, mas dá um exemplo. Todo mundo, eu era aquele assim, pastel de vento, sabe, que fala mal, né, igual xingar juiz, né, porque meu time não foi bem, eu prefiro xingar o juiz, né. Então, se minha cidade não vai bem, eu xingo o político e pronto. Se eu não pago a minha conta, se eu como uma uva lá no supermercado, se eu não jogo, eu jogo lixo na rua, ou seja, então eu sou um bom cidadão e o político é que não presta. E aí eu comecei a perceber que a Câmara, quem está no poder, não entrou lá sozinho. E que é um verdadeiro reflexo de quem vota. Então eu comecei a entender isso, e que aí política é uma ferramenta, e não é a pessoa, é uma ferramenta. E aí passei os 4 anos, no começo aquele sistema muito radical, né? Fui oposicionista, não porque eu quis ser oposição, porque fizeram os acordos lá na Câmara, e falaram, você agora é oposição, mas como? Eu não tive nem a oportunidade de ser candidato a presidente da Câmara, nada, simplesmente foi decidido e só me comunicaram. Aí começou uma certa revolta, falei, olha, e aí eu começava toda semana a pegar o microfone e falava para a população, vou falar o que eu tô vendo aqui dentro. E aí eu fui, assim, um pouco, né, aquele processo, né, a primeira vez, né, e aí fui vindo, aí cometi alguns, não digo excesso, mas excesso de autoconfiança, porque um dos projetos da época que, quando eu fui vereador, eu coloquei, por exemplo, o salário mínimo para o vereador. Eu acredito nisso e tenho muita fé nisso, porque eu entendo que política é um cargo de serviço. Como ser do Rotary, do Lions, da maçonaria, dos vicentinos. Não é um cargo para você ter retorno financeiro. É um cargo que você vai ocupar por um período que você vai servir alguém. E aí, no caso, é a população, que é o nosso patrão, né? Eu falei, então, pera lá, se a sessão é uma vez por semana, não tem gabinete, não tem que cumprir hora, e aí eu ainda posso continuar sendo meu funcionário público, e os outros vereadores podem continuar fazendo a sua profissão, tocando a sua profissão, por que precisa de um salário, praticamente 3 salários mínimos? Aí foi onde eu propus o salário mínimo para o vereador. Aí, de novo, né, remando contra a maré, apanhei bastante. Só que aquele negócio, gente, quanto mais você apanha, você souber porque tá apanhando, você aguenta. Agora, se não souber porque tá apanhando, aí você chora muito. Apanhei, sofri bastante junto com a minha família. E aí, quando sua família sofre junto, Edson, é natural tua família querer o teu bem, né?
Agora você faz uma pergunta, Aristeu, a terceira vez candidato a prefeito. Fui uma vez vereador, Aristeu, mas por que você não volta vereador? Você vai chegar lá, eu não tenho condições de voltar vereador, ficar lá de novo uma voz isolada falando nas paredes da Câmara. Edson, minha filha nasceu em 2015, eu estava já no penúltimo mandato de vereador. E aí eu lá pegando o microfone, defendendo causas que não eram minha. E aí eu comecei a entrar até um pouco em crise existencial. Minha filha acabou de nascer. Eu estou aqui defendendo uma causa, estou brigando com outros colegas, entre aspas, né? Me posicionando. Minha filha recém-nascida em casa e quem eu estou defendendo não está aqui na Câmara. Aí você começa, pera lá, o que eu estou fazendo? Aí você começa a refletir. Eu me lembro que aquela época foi muito pesado para mim. Aí eu falei, não sei se eu continuo, se eu não continuo. Vou terminar em respeito às pessoas, 676 pessoas que votaram em mim, vou terminar meu mandato. Mas o meu coração dizia, não volta mais. E aí você começa a construir redes, né? E eu me lembro, vou citar o nome dessa pessoa aqui, ele não está mais em Taquaritinga, que é o Diego Soares, que é um jovem que trabalhou no SESI em Matão, foi para o SESI em Rio Preto, a sua esposa hoje, Sara Magrini, que também trabalhou no Senac lá em São João da Boa Vista, foi diretora do Objetivo, coordenadora, técnica, e eles fizeram o mastermind comigo. E aí eles viram minha capacidade, só que às vezes nem eu estava vendo. Aí eu estava terminando meu mandato de vereador. Aí o Diego chegou para mim, olha, Aristeu, eu fiz mastermind com você, minha mente transformou, eu sou capaz de melhorar as coisas, tal. Ele me chama para um café e fala assim, ó, ou você sai candidato a prefeito ou saio eu. Falou desse jeito, falou, Taquaritinga não dá mais, nós vamos mudar essa cidade. E ele é taquaritinguense de nascimento e hoje não está mais aqui, está em Rio Preto, casado. Acabou de nascer seu filhinho. E aí, aquilo lá, Edson, fez assim, pera lá, ele tá querendo entrar e eu tô querendo sair. Falei, então tem alguma coisa errada. E aí esse Diego falou, ou vai ou vou eu. Aí eu falei, eu já tenho partido, já tá certo, eu vou para São Paulo sábado, foi numa quinta-feira reunião lá na Puragula. Daí na quinta-feira eu vou lá buscar o partido lá em São Paulo e eu vou ser candidato por esse partido. Eu falei, qual é o partido? Ele falou, é o partido tal. Eu falei, olha, Diego, eu tô nos bastidores políticos já faz 4 anos e esse partido já tem dono. Aí ele falou assim, não, o presidente me prometeu que eu ficaria com o partido. Eu falei, então gasta 500, vai para São Paulo, depois você volta a falar comigo. Aí ele foi, mas voltou mais bravo ainda. Porque ele falou, você me prometeu o partido? Não, ele falou, mocinho, você tá chegando agora, você quer dar tchau na janelinha, vai lá, o dono do partido de Taquaritinga é o senhor fulano de tal, e aí é uma referência, pessoa tal, até nacional. Aí ele voltou mais bravo ainda. Aí foi onde ele pegou essa ira e a gente começou, eu e ele, depois entrou, aí ele que deu a ideia, vamos, político não tem que ganhar de salário não, aí vamos pôr salário mínimo. Aí votou eu, doutor Zé Maria, colocamos o projeto, eu me lembro, para o político fala que eu sou louco, mas para algumas pessoas que não vivem de política, eu tenho muito orgulho de falar isso. E aí a pressão começou a vir em cima de mim, doutor Zé Maria declinou, falei, doutor Zé Maria, vamos lá que eu aguento, pega. E aí começou aquela história, então Aristeu vai devolver o salário. Eu tinha me preparado para isso, para devolver 3 anos de salário, só que eu ia desafiar todos os outros vereadores, se eles devolvessem todos juntos, eu estaria depositando meu dinheiro de volta, os 3 anos, porque como é que eu vou dar um discurso que eu não sustento depois, né? E aí foi, o projeto não aprovou, não entrou nem na pauta. Aí eu, Diego, e aí mais alguns jovens falaram assim, vamos para a rua então pegar assinatura, iniciativa popular. Aí fomos, montamos as barraquinhas nas praças, coletar assinatura, e aí não tivemos êxito. Então assim, Aristeu, mas se é um projeto, você tem orgulho? Tenho orgulho. Se tivesse parado ali a carreira política, eu já estaria feliz, Edson. E aí foi onde eu saí candidato, pela primeira vez. O Diego lá junto comigo, muito próximo. Pegamos o nosso candidato a vereador, saímos na época pelo partido PRTB, que hoje é o do Pablo Marçal. Lá, eu vejo muito o Pablo Marçal no partido Nanico. Falei, eu vejo ele saindo lá, falei, olha o partido que ele está saindo. Aliás, era o meu comparativo, o problema é deixar o Aristeu falar, né? Você vê que ele não vai... Aliás, ele vai ser o grande drama dele, porque no programa de rádio, pelo estabelecido, ele não vai ter quase tempo nenhum no rádio. Não tem nada, né?
programa de rádio aí, mas vai ter as mídias sociais aí para se comunicar. O problema é não deixar de falar, né? Profissional Mastermind, que aliás eu estava traçando aqui um paralelo, né? Você falando, o coach, né? O coach lá, Pablo Marçal, vocês na mesma toada, enfrentando os mesmos desafios, porque lá ele também chega com os números, pesquisas que tem lá os profissionais da eleição, estão lá na frente, e ele chega, e você, basicamente, como é que você chega assim, rapidinho, porque senão nós não vamos falar de programa de governo aqui, não vamos falar de programa de governo aí. Você chega numa situação semelhante, enfrentando aqueles profissionais aí, e aí? Edson, foi aí que eu comecei a entender que tem duas áreas mundos totalmente diferentes. Uma coisa é eu ser empresário há 20 anos, meu cliente é empresário e é lá que eu ganho meu dinheiro. Hoje, meu padrão de vida, graças a Deus, é um padrão confortável, eu ando num carro bom. As pessoas, quem me vê só como Aristeu da Vigilância, não entende isso. Só que eu saio daqui 5 horas da tarde, eu volto 2 horas da manhã, todos os dias praticamente. Hoje eu sou gestor de uma região de praticamente 1 milhão de habitantes dentro da Mastermind. Eu cresci muito dentro da Mastermind. Hoje minha região é Barretos, Bebedouro, Jabuticabal, Sertãozinho, vem aqui Matão, Taquaritinga, Monte Alto, até Ibitinga, Novo Horizonte, Itápolis. Então assim, hoje eu sou muito conhecido na região. Só que eu nunca deixei a prefeitura, embora não é minha fonte de renda principal hoje a prefeitura, porque eu dou esses treinamentos, né? As pessoas falam, é coach? Não é coach, é um treinamento onde eu dou técnicas para o empresário de como ele lida melhor com seus colaboradores, porque ele paga 100% do salário, mas às vezes ele não tem 100% de retorno, e às vezes não é culpa nem dele e nem do colaborador. É o fato de ele fazer um ajuste de gestão mesmo, porque às vezes a pessoa não tem a iniciativa que ele gostaria. Então a pessoa é aquela que precisa dar os comandos. Então a gente explica isso para ele, damos treinamento de oratória, de vendas. Então hoje eu estou com um time bem grande, e aí você pergunta assim, se meu time quer que eu me envolva com política? A resposta é não. Pergunta se a minha família quer que eu me envolva com política? A resposta é não. Mas tem uma grande diferença, o fato deles não gostarem, eles não quererem, mas não significa que eles não vão estar comigo, né? Então assim, inclusive estão me acompanhando, são pessoas que torcem por mim. E aí foi onde eu comecei a entender que o mundo da vida pública é um mundo totalmente diferente. Aí você usou esse termo, profissionais. Aí que eu vi que eu era amador naquele período. A hora que eu entrei lá no partido, no 28, que é o que sobrou lá, o partidinho, que é o que sobrou pro Pablo Marçal. O Pablo Marçal já tomou a primeira lambada na última eleição e ele não entendeu ainda. Por quê? Ele ganhou e não levou. Ele ganhou para deputado, mas não levou. Ele foi pré-candidato a presidente da República, mas não conseguiu sustentar a candidatura. Mas não por culpa dele, porque ele tem dinheiro, ele tem estrutura, mas porque ele entrou num jogo dentro do poder público, que o jogo é diferente. Existem partidos. Se você falasse, se eu pudesse sair sem partido, eu seria um candidato sem partido. Porque hoje, raramente eu defendo a bandeira de um partido. E esse partido que nós estamos hoje, esse é o Partido Novo. É um partido que eu tive que fazer 4 provas, inclusive de análise de caráter, para eu ser pré-candidato. Por isso que eu disse, Aristeu, você vai ser? Não sei, eu passei durante 3 meses sendo sabatinado. Fiz 4 provas, inclusive um programa chama PIR, que é um programa de integridade e resultados, que todas as grandes empresas, quando vai contratar um funcionário, analisa o comportamento no cunho sexual, de poder, de desvio, de conduta. E aí eu tive que responder 50 perguntas contextualizadas para ver se eu era apto, gravado o vídeo, Edson, para ver se eu tinha condições morais de ser candidato pelo Partido Novo. Então, hoje, tenho muito orgulho de estar nesse partido, é um partido que você paga para participar. Então, aí eu comecei a entender como que funciona essa regra. Eu estava com o Partido Republicanos até alguns meses atrás, e aí perdi o partido. Acordei presidente, dormi, e aí já não era mais. É normal isso é normal. Essa palavra pro Edson, por que o Edson está dizendo que é normal? Porque o Edson entende de política, vive a política por dentro. Então é outro mundo, é outro jogo. Hoje eu estou num partido que eu pago para participar, então assim, no mínimo você tem que me respeitar e dar a legenda. Então, lógico que tentaram tirar o partido do Aristeu e do grupo, tudo, é natural. Só que aí eu comecei a entender que esse jogo, aí, o que tem de diferente no Aristeu? O Aristeu tem 20 anos de iniciativa privada e tem 26 anos de vida pública. Então, eu não vou ser aquele cara que vai pegar um microfone aqui, eu vou te melhorar a cidade, eu vou fazer aquele... Não, você não vai me ver vendo fazer essas promessas assim, intangíveis. Depois eu chego... Eu não sabia que estava desse jeito. Como que eu vou falar isso para a população se eu estou há 26 anos lá dentro, Edson?
E você também conhece que é o lado... Uma coisa eu vindo, eu sou empresário, eu sou o cara, né? E aí eu vou chegar aqui, vou pegar o microfone, vou iludir a população, vou fazer uma falsa esperança. Aí eu chego lá, eu olho os números, eu não conheço os números, não me preparei direito, aí chega lá e fala, então, vocês me desculpem, gente, eu não sabia que o buraco era mais embaixo. Então, para mim, para você que já passou por isso, e os funcionários públicos que estão ouvindo agora, que já ficaram sem salário, que já passaram dificuldade, que atrasou pagamento. Então, não dá para você ficar prometendo coisas que depois que você chegar lá e você vê que o jogo é diferente. Que a chuteira não é a que você usa. É igual você jogar salão e querer jogar campo. Não é, o jogo é diferente. Então, assim, aí hoje isso me traz uma maturidade muito grande, por causa da minha formação jurídica. Eu não vou fazer bobagem, eu não vou ficar prometendo coisas que depois eu não vou. É porque é fácil, você faz um contradiscurso. Mas, gente, eu não sabia que tá assim, mas eu já ganhei, né? Então, pera lá, antes de prometer algo, a gente tem algo que é a nossa reputação. Eu tenho uma filha de 9 anos, um filho de 4 anos, eu não quero que o meu filho depois, teu pai foi uma fraude eleitoral, isso eu não quero. Então, tudo que eu for falar aqui em qualquer outro lugar é algo tangível, possível, adequado e que seja realizável no prazo também. 6 minutos, nós estamos conversando com Aristeu Campos Silva, candidato pelo Partido Novo a prefeito aqui em Taquaritinga, tendo o Samir da Pacific Blue como vice. O Zé Lucente está lá na praça Doutor Valdemar D'Ambrosio. Tem ouvinte que quer fazer uma pergunta, tem taquaritinguense que quer fazer uma pergunta para o Aristeu, vamos ouvir? Com a dona Cátia, que é moradora na zona rural, né? Qual a pergunta que ela tem, o Aristeu? Bom dia, dona Cátia. Bom dia. Bom, a minha pergunta é o seguinte. Você está preparado para a prefeitura de Taquaritinga? O que a gente pode esperar? Você está preparado para ser prefeito da nossa cidade? Responde aí, Aristeu. Obrigado, dona Cátia, pela participação. Gosto de pessoas que participam, né? Ela investiu o tempo dela ali para fazer uma pergunta. Isso demonstra que já é uma pessoa que se preocupa aí com os destinos da cidade. E que me dá a oportunidade de dizer o seguinte: preparado a gente se encontra, é aquilo que nós falamos. A oportunidade somos nós que criamos com a preparação. Então, já esses 26 anos estando dentro da prefeitura como funcionário de carreira, isso com certeza me credencia para estar à frente aí, prometendo coisas que são possíveis e que são adequadas e que são realizáveis em algum prazo, não ficar prometendo aquilo que depois não consiga cumprir. Tenho formação jurídica e também já há 12 anos de carreira aí na parte política, como o Edson perguntou, né? Então a gente tem um mandato de vereador que fez com que a gente entendesse como é o sistema lá legislativo, e no executivo já há 26 anos, então ocupei já 2 cargos executivos, que ser diretor da Vigilância Sanitária e também gestão do Instituto de Previdência. Então isso credencia bastante a gente estar pronto para fazer aquilo que é necessário ser feito, né? Prometer o mínimo possível e fazer o básico através do que já está pronto, né? Então, às vezes a gente quer inventar muita moda. Então, quem toca a prefeitura, por exemplo, são os funcionários públicos de carreira. Se não tiver vereador, não tiver prefeito, o funcionário público vai estar lá de qualquer jeito para atender a população. Então, eu penso que é o momento da gente olhar um pouco mais para o funcionário público. E eu, já sendo funcionário, já vi aí o abandono que a gente acaba sofrendo, as perseguições. Então, eu penso que é momento da gente começar a valorizar um pouco mais quem está ali concursado para isso, está pronto para atender. E se entrou lá, não entrou pela porta do fundo, né? Entrou através de um concurso. Então é momento da gente valorizar mais quem está pronto para atender a população. Então, na minha opinião, assim, o dever de ofício de um candidato, de um político, é se cercar de pessoas competentes. E dentro da prefeitura, dentro da estrutura da prefeitura, temos muitas pessoas competentes, concursadas e que nunca tiveram oportunidade de ocupar um cargo de gestão. E o pior é que quando ele não tem a oportunidade é ofertada para os correligionários, né? As pessoas que participaram do grupo, do candidato a prefeito. Então, aí o que acaba acontecendo? Às vezes o candidato é eleito, ele chega lá, ele coloca um cargo que não sabe nada ou quase nada sobre a pasta que ele ocupa. Ele não tem a competência técnica para isso. E aí esse funcionário público se sente desmotivado. Como é que ele vai se reportar a uma pessoa que sabe menos que ele, e o que é pior, às vezes ganhando 3, 4 vezes mais do que ele? Então isso não dá para acontecer, desanima totalmente aí a massa dos funcionários públicos que, na minha opinião, são eles que tocam a cidade. E aí
eu fecho com uma frase respondendo a pergunta da dona Kátia. Qual é o dever de um político? Ele não faz nada sozinho, tanto que a gente tem um grupo. Tem o Samir aí, que é nosso pré-candidato a vice-prefeito, nós temos o grupo do Partido Novo, a diretoria, todos os nossos 16 pré-candidatos a vereador, então todos eles estão juntos conosco, só que é um grupo pequeno, enxuto e qualificado, que vai ganhando eleição, não vai dever favor para ninguém para poder depois contratar 8 pessoas Você com está falando de competência. funcionário, Aristeu. O Ronaldo Sandrin está perguntando aqui se é possível uma reestruturação e plano de carreira para o funcionário público. Possível é, Edson, possível é. O grande desafio é fazer isso de uma maneira um pouco mais planejada. Não tem como fazer um milagre, a partir de agora aumento tanto, diminui tanto. O que tem que ser feito, na minha opinião, é sentar com o sindicato, a associação dos funcionários públicos e verificar aquilo. Eu já passei por 2 planos de carreira, você também, só que é um plano do papel. Aí depois, pessoal, alguns ganham na justiça, outros não, e aí a gente está sempre ali sempre naquela mesma situação. Renova uma esperança a cada 4 anos, depois o outro vem e desconstrói. Aquele plano que foi feito não valeu, aí a justiça derruba. Então, assim, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado de prometer, mas plano de carreira, com certeza há a possibilidade de fazer, mas isso tem que ser feito a várias mãos, tem que, na minha opinião, fazer audiência pública, ouvir. Por quê? O que a gente vê? Se você pegar, por exemplo, Edson, o Instituto de Previdência, o período que eu fiquei lá, se você pegar os 50 aposentados do Instituto de Previdência, a soma financeira deles, para pagar os 50 que ia ganhar acima de R$5.000, é a contribuição inteira dos ativos. Ou seja, nossa parcela de contribuição paga 50 aposentadorias. Então, assim, por que todos os funcionários da Ativa tem vamos repetir isso aí, que é importante. Todos os funcionários da Ativa, a funcionário hoje tem 1.300 funcionários. Se você somar a contribuição de todos esses 1.300, é para pagar apenas 50 aposentados. O salário dos 50 bambambãs, aqueles que ganham mais de R$5.000 no IPRENT. A grande maioria ganha salário mínimo, ganha menos, Sim. A grande maioria. Mas tem os 50 bambambãs lá que já só eles engolem toda essa contribuição previdenciária. E o que fazer com o IPRENT, então, o senhor que passou por lá? Boa, Edson, boa pergunta sobre o IPRENT. O IPRENT, por que eu tive interesse em estar no IPRENT, mesmo não sendo do grupo político da época do prefeito, não fiz campanha para ele, não estive no caminhão dele. Só que, assim, o que eu vejo, assim, os meus adversários políticos, eles sabem que eu sou funcionário público de carreira e me chamam pela minha competência, não porque eu fui lá pedir voto para ele, fui candidato a vereador, fui apoiador dele, fui nada disso. Então, e aí eu levo o meu critério técnico. Então, o IPRENT, o que eu enxerguei no IPRENT? Os prefeitos deixaram de repassar, com certeza sim, todos eles, sem exceção, deixaram de repassar. Isso é um déficit. Só que tem algo, Edson, que poucas pessoas sabem do IPRENT, que quantos aposentados? O IPRENT hoje tem aproximadamente aí 25 anos de existência, tá? Então, o mínimo de aposentadoria é 30 anos de contribuição. Então, se nós pegarmos todos os aposentados do IPRENT que estão lá hoje, 99,99%, eles não aposentaram com contribuição exclusivamente para o IPRENT. Eles não ficaram exclusivamente a vida, todo o tempo de trabalho deles contribuindo para o IPRENT. Eles trouxeram do INSS muito período de contribuição. E aí, agora, quem aposentou há 20 anos atrás, ele trouxe pelo menos 10 anos 20 anos do INSS. Ou seja, praticamente todos que estão lá trouxeram um pedacinho do INSS de contribuição. Só que essa contribuição, pouca gente sabe, nunca entrou no IPRENT do INSS. O IPRENT nunca recebeu nenhum real do INSS. Então, e aí o que é pior de tudo isso é que nós tínhamos 5 anos para fazer uma cobrança judicial. E aí que a gente chama isso de compensação previdenciária, nunca houve. Então hoje o IPRENT, 50% é dos prefeitos que deixaram de repassar, e sem exceção todos deixaram. Mas os outros 50% hoje em média 50 milhões na mão do INSS, que hoje é a prefeitura que está pagando. Então essa conta não fecha nunca, Edson, e nunca vai fechar. E agora, se você for lá receber do INSS, sabe quanto que o INSS pagaria judicialmente?
os últimos 5 anos. Quer dizer, mas o IPRENT tem 25 anos. Então, esse foi a maior descoberta, entre aspas, que eu estive lá dentro. No momento me deu uma luz de esperança, só que aí depois acabou perdendo a esperança, porque a gente só consegue os últimos 5 anos. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Agora, nós vamos perder a esperança? Não. Os aposentados nunca vão deixar de receber, Edson. Nunca vão deixar de receber os aposentados. Porque é dever de ofício da prefeitura. São aposentados da prefeitura, não é do IPRENT. Se extinguir o IPRENT lá, os aposentados vão continuar recebendo. Então, os aposentados são os que menos têm que se preocupar, inclusive. Agora, que o IPRENT precisaria fazer uma varredura, olhar aposentadoria por aposentadoria, rever principalmente esses 50 que ganham acima de 5 mil, e que a contribuição dos ativos vão praticamente para pagar a conta. Se você fazer a conta, você vai ver isso aí. Então tem muita injustiça também. Então os aposentados lá atrás que recebem e que às vezes incorporou a gratificação e que hoje não pode mais nada disso. Então as pessoas aposentam sem gratificação, sem salubridade. Você sabe disso. Você já aposentou, inclusive? Então assim, é isso que a gente começa a analisar. Então tem muita discrepância. Aí aquele pequenininho lá que recebe o salário mínimo, ele aposenta com o salário mínimo básico e ele não consegue ter esse crescimento. Então, na época, uma das coisas que eu consegui fazer justiça, que estava no meu alcance, o famigerado cartão alimentação, né? Todo mundo falava desse cartão, aí um entrou, o outro tirou, aí o outro entrou e deu, e depois ia perder de novo. E aí, naquele período, eu comecei a buscar uma solução. O que poderia fazer para que o aposentado tivesse o cartão? Eu fui, pessoalmente, em outra cidade, buscar um modelo de cartão, mas não de alimentação, um modelo de auxílio saúde. E aí, na época, eu apresentei, naquele período que eu estava, eu não saí falando nos 4 cantos, porque eu não era candidato a nada, então foi mérito da gestão, na época, que aceitou o projeto que eu trouxe e pediu, tem que ser desse jeito o projeto, que a justiça vai compactuar, não vai derrubar. E foi o que aconteceu. Até hoje, os aposentados estão lá. Poucos aposentados sabem disso, inclusive. Que eu peguei meu carro, fui buscar esse projeto de auxílio saúde. Porque auxílio saúde é muito mais fácil de você conceder do que cartão alimentação. De fato, agora, Aristeu, eu lembro, você esteve aqui, você era o superintendente do IPRENT e você se vangloriava que no seu período os repasses estavam corretos e acima do limite. O que perdeu aí? Por que se perdeu? Você confirma, recebia em dia, o repasse era feito corretamente? O que se perdeu na história aí, Aristeu? O que aconteceu foi o seguinte, Edson, inclusive foi uma condição na época para eu aceitar, porque a gestão estava devendo 8 milhões. Tava o caixa com 12 aproximadamente, a hora que eu fui assumir, falou, com 12 eu não assumo. Eu assumo se pagar os 8 milhões. E aí em 2 meses que eu fiquei lá, pagou os 8 milhões, em 2 parcelas. Até hoje, o prefeito, então, na época, ficava reclamando. Você me sangrou a prefeitura, né? Mas eu consegui recuperar 8 milhões, entre aspas, pro IPRENT. Depois eu saí de lá e não era mais minha responsabilidade. E aí eu tinha uma condição, Edson, que eu colocava naquela época, que não se deve fazer parcelamento. No período que eu fiquei, não houve nenhum parcelamento, porque eu entendia, naquela época lá, que o parcelamento é o que sangra a prefeitura. É igual o teu cartão de crédito. Você vai parcelar a tua fatura, você vai ter um crédito ali, mas só que a fatura vai ter que pagar. E aí, assim que eu saí, houve um projeto de parcelamento da prefeitura. No período que eu estive, não teve parcelamento. No período que eu estive, o aposentado não recebia no 5º dia útil, ele recebia no 4º, para evitar fila nos bancos. Ou seja, em nenhum momento, nos 2 anos que praticamente que eu fiquei, o aposentado recebeu o salário. Então tenho muito orgulho do que eu fui lá e conheci por dentro. Hoje, então, de IPRENT é um assunto que eu conheço muito bem. Conheço o time, conheço a equipe. Então, assim, o aposentado ele não precisa ficar preocupado. Quem tem que ficar preocupado é depois, de repente, da ativa, se um dia explodir o IPRENT, que na minha opinião, se não fizer nada, vai acontecer. Então, é um projeto que tem que se manter, mas vai ter que dar uma racionalizada nele. Vai ter que enxugar isso, porque daqui a pouco está comprometendo quase 50% da folha. E daqui a pouco os aposentados não vão conseguir mais receber o pagamento dos ativos, porque os ativos estão diminuindo cada vez mais. Estou começando a contratar essas linhas de frente de trabalho, isso aí não vai para os aposentados. Então, mas assim, em resumo, o IPRENT é uma instituição que tem vez, mas não se recupera em 4 anos. Eu jamais vou ter aqui a imaturidade de falar, não, na minha gestão, em 4 anos nós vamos recuperar. Não recupera. Isso é um projeto de no mínimo 20 anos. Fazendo um projeto estruturado e que a população inteira tem que saber, os funcionários têm que saber que aquilo lá é nosso, aposentado, é o funcionário de carreira. O que tem que se preocupar mais é o funcionário de carreira, né? Bom,
Nosso tempo e aqui tem tempo, Vilhão. Aqui tem que ter. Você está me acabando com o meu tempo. Mas, por dever de justiça, é importante lembrar que quando o Aristeu era presidente, superintendente do IPRENT e houve esse repasse de 8 milhões, o prefeito chamava-se Vanderlei José Márcico. Tem mais pergunta aqui, Aristeu. Responde rapidinho, por favor, né, para a gente tentar. Você não falou para a cidade, seu plano de governo. Para funcionário, eu acho que já está bom. Eu quero saber o que a cidade pode esperar de você. Aqui tem uma pergunta, não se identificou, deixa eu ver. Ô Edson Cana, bom dia. Pergunta para esses políticos aí porque eles só pensam nele, na barriga dele, na família deles. Porque aqui em Taquaritinga não entra uma firma que ele não deixa. Pergunta para eles, porque eles ainda candidato a prefeito ainda. Pergunta para eles, faz pergunta para eles. A pergunta não deu para você ouvir, ele está dizendo que todos os candidatos que entram só pensam na barriga dele e não pensam na população. Por que é isso, Aristeu? Edson, é pirâmide de Maslow. Quem não sabe o que é uma pirâmide de hierarquias de necessidade. Por que na época eu coloquei o salário mínimo? Porque o político que depende da remuneração para pagar a sua conta, pagar a sua comida, ele fica refém do sistema. E aí ele não consegue ter força para defender a população. Primeiro ele vai defender a sua casa, vai defender o seu ganha-pão, e aí depois ele vai defender a população. Por que eu me preparei financeiramente, inclusive, Edson, para ser candidato e, se eventualmente Deus permitir, não depender disso? Hoje, meu padrão de vida, graças a Deus, eu não dependo da prefeitura, não dependo do cargo político. E aí, há 20 anos atrás, ele me falava assim, estou me preparando para o meu primeiro milhão. Continua, Aristeu. Então Vamos faz lá. sentido ou não? Faz sentido? Tá. Então isso me dá autoconfiança, me dá liberdade, Edson, de ser candidato. Porque política não é para benefício do candidato. Muito pelo contrário, você vai investir seu tempo, você vai se dedicar para a população. E aí, falando em população, Edson, eu falei bastante, são dois públicos. Uma coisa é a máquina pública, que para mim não tem segredo. E aí, por isso que eu quis falar sobre isso. Porque quem está fora da prefeitura, que vem, sou candidato, eu sou o herói, né? Aí ele chega lá dentro da máquina, ele vê, mas pera lá, isso aqui, uma regra básica, dentro de área pública, eu só posso fazer o que está escrito em lei. Na iniciativa privada, eu posso fazer tudo que não está proibido em lei. É outro mundo, são condições totalmente distintas. Então eu conheço o que eu sei fazer e que é permitido em lei, e aqui fora eu sei o que fazer que não é proibido por lei. Então, para a população, olhando esse cenário, você tem 3 minutinhos, Aristeu, infelizmente você usou todo o tempo aí, mas para a população que está ouvindo, né? Em 3 minutinhos, o que é possível, Aristeu? O que é possível? Eixos básicos, Edson. Tem gente que não usa sistema de saúde, não usa educação pública, e aí só que precisa de segurança pública. Então, encontramos um perfil de pessoa, de cidadão. Então, esse cidadão precisa ser contemplado no nosso plano de governo. Segurança pública. Segurança alimentar, por exemplo. Às vezes ele não vai no SUS, mas ele compra um alimento, que é onde entra a vigilância sanitária. Então, a saúde, ela é transversal, ela atende todo cidadão, independente que ele não vai no sistema público. Agora, a grande maioria que usa diretamente sistema de saúde, educação, que depende da creche para poder trabalhar, essa é a população que eu quero conversar. Tem pessoas que hoje precisam trabalhar, estão com dificuldade de vaga em creche. Nós temos creche aí para começa a ser construída e não termina. Então, pessoas hoje que dependem exclusivamente da prefeitura, que dependem do transporte público. Então, são pessoas que a gente diretamente são afetadas diretamente. Tem pessoa que não. Ele só vai querer que tampa o buraco, porque ele não depende da prefeitura, ele só vai estourar o pneu do carro dele lá na malha asfáltica. Então, se eu falar para ele do asfalto, para ele tá bom. E que, na minha opinião, tem que ter um bom asfalto, Edson. Por que na Campos Sales, na Prudente de Moraes, que é as ruas que mais tem movimento de veículo, não tem buraco? Porque lá, o que acontece? Por que nas outras tem, lá que é onde tem mais movimento de veículo, não tem buraco? São questionamentos que eu começo a fazer internamente. Ou seja, então, tem como ter um asfalto, tem como atender essa parte também. E aí, hoje, o que a gente está percebendo? Muita vulnerabilidade social, Edson. Ontem eu parei ali no semáforo ali da rodoviária, 8 drogaditos em fila, atravessando a avenida. 8. Então, assim, nós vamos na rodoviária, está aumentando cada vez mais a vulnerabilidade. Mas por que você está falando disso? O Andarilho nem vota, não estou preocupado com o voto dele, mas as atitudes de um drogadito vai refletir depois naquele que está cercado entre 4 paredes lá, seu murão alto, ou seja, que é a segurança. Então, é uma teia, não tem como eu falar só para um.
todos precisam de segurança. A saúde, quem tem condição, vai de helicóptero para as capitais. Quem não tem que pegar fila lá, esperar dias para fazer seu exame, sofre. Muitos acabam, às vezes, não conseguindo nem dar continuidade na sua vida aí, porque o sistema está congestionado. Falta profissionais na área de saúde. Os profissionais da área de saúde, aí volta até um pouco na questão do funcionário público, estão também em depressão, estão com dificuldades, eles são ofendidos no balcão. Então, assim, Edson, em resumo, qual é o meu papel? Meu papel é cuidar do funcionário público de carreira, para que o funcionário público de carreira cuide da população. Então são dois mundos diferentes. Tem que cuidar da máquina pública, tem que dar condições de trabalho, dar a máquina em dia, tem que pagar o salário, ou seja, para que essa pessoa que tem o dever de ofício, que foi contratado, cuidar da população, conseguir atender bem a população. Mesmo, a gente tem atendentes que estão em depressão afastado, Edson, porque foi ofendida, sabe, precisou fazer BO. Então, assim, a população está carente, a população está judiada. Então, assim, a única coisa que eu posso prometer de fato é trazer esperança. Eu não devo nada para ninguém, minha equipe, o Samir, o nosso. Então, quanto mais a gente deve, mais a gente tem que pagar. Então, se a população entender que nós temos condições de chegar lá, e assim, 2.000 e poucas pessoas que sempre votaram na gente e acreditam na gente, Edson. São essas pessoas que motivam a gente estar aqui. Porque se a gente chegar lá, a gente não está prometendo, Aristeu, o plano de governo vai estar lá na internet. Eu desafio os outros candidatos para um debate. Eu quero que todos estejam presentes. Vai lá, todos estejam presentes. Aí vamos debater propostas. Eu sei que o tempo aqui é curto e eu tenho, assim, 26 anos, não é à toa. 26 anos não são 26 dias. Então não estou iludindo ninguém. E assim, seria, ou eu sou muito imaturo de prometer alguma coisa, ou eu sou muito de má fé, de ficar prometendo coisa que depois vai chegar lá e não vou cumprir. Ainda mais a situação que nós estamos hoje na prefeitura, na questão financeira, que a gente somar as dívidas aí dá 1 ano de orçamento, Edson. 1 ano de orçamento. Então você já não tem 4 orçamentos, você já tem 3, né? Já começa por aí. E dívidas recorrentes que de gestões de 10, 12, 15 anos atrás, que está vindo, por exemplo, no IPRENT, parcelamentos em mais de 200 vezes. Ou seja, então tem prefeito que deixou dívida aí até hoje, está bate no peito que não deve mais nada, mas tá lá, o termo de parcelamento que fez. Ou seja, então, essa é a realidade. Então, assim, eu poderia fazer um discurso lindo, maravilhoso, eu sou bom de oratória, eu dou treinamento de oratória e vim aqui falando, pode ficar tranquilo, vai ter. Só que tudo no seu devido tempo. Então seria muita imaturidade. O plano está pronto, é um plano execuível, foi feito a várias mãos, não fiz sozinho, é um time. Então eu quero agradecer inclusive nosso time. O Samir é um parceirão, gera aí 100 empregos na Pacific. Ou seja, não escolhemos o nosso vice à toa, é um homem de visão, não será um vice só para preencher, é um vice que vai buscar empregabilidade. Porque é outra coisa que às vezes a gente não analisa, Edson. Hoje, não adianta aquela história, casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, assim, alguém tem que ficar na gestão. Eu não quero ficar ali assinando papel, ficar sentando na cadeira de gabinete. Eu quero buscar algo fora. Eu vou ser o provedor da cidade. Eu preciso fazer conexões. Se você procurar na internet, Loanda, uma cidadezinha lá do Paraná, tem 20 mil habitantes, tem aeroporto. E hoje, ela é a capital da torneira. Dá um Google aí, capital da torneira. Quem foi prefeito lá na época, há 30 anos atrás, eu tinha 14 anos, estava em Luanda. Isso me dá esperança. E aí o Dr. Hugo Accorsi, que é o tio da minha mãe aqui, tio do Edson, ele foi prefeito lá há muitos anos. Italiano, ele abriu assim uma gaveta, Edson, e mostrou para minha avó na época, a irmã dele, a dona Nair, falou, Nairzinha, olha isso aqui, essa torneira aqui, eu fui para Itália e eu vou trazer uma fábrica para Luanda. Há 30 anos atrás, Edson, e vou trazer uma fábrica para Luanda. Hoje, dá um Google aí. Capital da torneira, não precisa nem digitar Luanda, vai aparecer Luanda. Hoje é a capital nacional da torneira, ou seja, eu acredito nisso. Eu estava falando bastante esses dias com o Samir, por exemplo, às vezes a gente fica, vou buscar coisa nova. Gente, o Samir gera retalhos, por exemplo, de tecido. O que dá para fazer com retalho, Edson? Dá para você fazer estopa, por que não fazer uma incubadora, põe lá um pequeno empresário e começar a ajudar ele, dar a estrutura da prefeitura, água, internet, dá 2 anos, ajuda ele a voar sozinho, sabe? Eu acredito na força do empreendedorismo, é isso que eu acredito. E eu venho dessa iniciativa privada, acredito que quem gera emprego é o empreendedor, não é a prefeitura, e é triste dizer que a maior empregadora é a prefeitura. Então o Taquaritinga precisa encontrar, e assim, não precisa sair do quadrado e encontrar, a solução não está fora, está dentro, Edson. Nós somos capital de tanta coisa, e hoje não somos capital de nada. Então como assim, é capital da política? Então não faz sentido, nós temos que encontrar dentro, e tem solução. Onde é que a matéria-prima está mais perto?
A peixe foi embora. Foi embora porque a matéria-prima foi lá para o Goiás. Então, assim, o tomate não tem mais aqui, ou seja, o que nós temos hoje? Nós temos laranja, temos limão, temos goiaba, temos fruta, Edson. Então, assim, aí eu lembro no outro projeto a gente colocou lá os pequenos produtores rurais. Lembro, não sei se você lembra lá do que fabrica mel, que fabrica ali a linguiça caseira. Pô, nós tínhamos mais de 300 catalogados. Se desses 300, cada um contratar uma pessoa, nós temos 300 pessoas trabalhando. Ou seja, e isso é estatístico, é só olhar, 85% dos empregos gerados no Brasil é gerado pelo microempresário. Então a gente também tem que começar a parar de pensar, nossa, precisa, aí vai para Tabatinga, é a senhorinha que faz lá uma parte do bichinho de pelúcia. Por que Luanda, no Paraná, ela é fábrica de torneira capital mundial? Por quê? Nacional. Porque aquela roelinha é feita terceirizada ali para uma família, para outra. Ibitinga a mesma coisa, eu dou treinamento em Ibitinga, ou seja, vai em Matão, da Baldão, Marquesan, saíram todas as outras fábricas menores, ou seja, então é isso que eu acredito, encontrar dentro e não fora, Edson. Aristeu, obrigado. Nosso tempo é o nosso maior inimigo aqui. A conversa é boa. E a gente, presta atenção. Pode ficar sossegado. O Aristeu vai voltar aqui ainda. A gente vai ter outras rodadas. Nós vamos conversar com os vices também. Nós vamos conversar com os vices prefeitos, tá? Pode ficar sossegado aqui que a gente vai ter tempo de talvez ele expressar melhor aí o seu plano de governo, né? Mas eu acho que deu para você conhecer um pouco do Aristeu aí. E eu agradeço muito a sua visita, viu, Aristeu? Trabalhamos juntos na vigilância sanitária. Foi meu diretor. Eu gosto muito do Aristeu, sou amigo dele e desejo boa sorte aí, viu? Boa sorte aí. Edson, obrigado. É o que você disse, trabalhamos juntos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de valorizar o ser humano. E eu me lembro muito bem o quanto você foi perseguido na gestão na época. E a gente tinha que ficar ali, naquele equilíbrio, né, Edson? Então isso é inadmissível. O funcionário público, ele fica, a população fica, o político passa. Então a gente tem que começar a parar de dar heroísmo para político. O político não é herói de nada, ele é um servidor público pago por nós para ajudar a gente. Então ele tem que servir e mudar, ele não é o herói. Ele é apenas um facilitador, e é isso que a gente pretende ser, facilitar a vida do funcionário público, motivado e cuidar da população, que o funcionário público tem que fazer isso. Esse é o Aristeu Campos Silva. Deu para você conhecer um pouco mais, ele teve mais tempo para falar, abraçou o microfone aí. Obrigado, querido. Obrigado, um abraço para você. Obrigado, Alessandro, Matheus, toda a equipe aqui da rádio e a população que acompanhou. Desculpa a minha empolgação, mas eu tô animado, tô motivado, mesmo num cenário caótico, eu vejo esperança. É por isso que eu tô candidato também. Obrigado, Aristeu. Você já pode ligar aqui na casa da